Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura, tudo o que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei do amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança, não te aflija a miséria, arrima-te a esperança, seja a bênção de amor a luz do teu destino. O poema que você acabou de ouvir faz parte do livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu e contém poemas de diversos autores já falecidos que ele psicografou. Esse que você acabou de ouvir se chama Ajuda e Passa e foi psicografado por Alberto de Oliveira. Notícias não contam de novos casos de aparecimento de objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura alada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ao encontraram grandes pegadas da neve, uma altitude de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, Desocultos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui o Gustavo. Bom, o nosso episódio de hoje é mais ou menos uma continuação, e na verdade é realmente isso, sobre o Espiritismo. Dessa vez a gente vai contar um pouco mais sobre como ele se difundiu aqui no Brasil e também continuar o estudo do Livro dos Espíritos. E os nossos comentários, é claro. A gente viu uma necessidade de tratar desse caso porque o fato da gente estar falando do Espiritismo hoje nesse podcast e tudo mais foi em grande parte por causa da popularidade dele aqui no Brasil. Hoje o Espiritismo é uma das regiões mais populares aqui no Brasil, realmente, é o maior número de seguidores e na verdade o lugar do mundo que mais tem seguidores espíritas é o próprio Brasil, então acaba sendo muito relevante a gente tratar dessa questão de como chegou nesse ponto. Sim, o Brasil acolheu muito bem o Espiritismo, inclusive no decorrer do episódio a gente vai comentar sobre algumas coisas que alguns espíritos falaram sobre o próprio Brasil, de ser um país um pouco diferente de alguns outros. Sim, ele acabou se adaptando aqui por várias questões, né? Mas começando, já entrando nesse assunto, que depois a gente vai, depois de falar sobre a história, a gente vai continuar onde a gente parou no livro, né? Que a gente tinha falado da introdução, mas a gente não tinha chegado até o fim dela, a gente tinha deixado grande parte dela para um outro episódio, que nesse caso vai ser esse. A gente vai fazer então 2 takes aí. Bom, existem algumas divergências quanto à data correta de que o Espiritismo chegou no Brasil. Algumas pessoas falam de 1853, algumas outras de 1860. Entretanto, o que se diz e o que eu acredito é que foi em 1853, ele foi recebido pelo Chico Xavier aqui no Brasil. E no Rio de Janeiro havia algumas pessoas que estudavam esses fenômenos espirituais. Inclusive está introduzido nesses grupos o Marquês de Olinda, que foi regente único e primeiro-ministro no Império do Brasil. E os estados que mais tinham essa como é que eu posso falar, aproximação com o Espiritismo foi a Bahia, se não me engano, também, além do Rio de Janeiro, que tinha algumas experimentações. E em 1860
já tinha algumas publicações falando sobre o espiritismo. Inclusive o primeiro periódico que foi publicado em 1669, ele tratava sobre o desencarne do Allan Kardec e chamava Acto Lentum. E a partir daí foi quando começou a ter mais uma crescente cada vez maior, e a gente chega na data principal, que eu considero, que é 1873, onde se começou a criar as primeiras organizações sérias do espiritismo. A informação que eu tenho também pelas minhas pesquisas do início do espiritismo aqui no Brasil, realmente em 1853, né, vindo aí da Europa, né, da França, direto para cá. E o que eu acho que assim, o que principalmente chamou a atenção dos brasileiros na época foi a parte mais das mesas girantes mesmo, desses fenômenos sobrenaturais. Eu acho que o brasileiro viu nessa religião, no espiritismo, uma coisa muito diferente do que eles tinham aqui, principalmente porque grande parte da população era católica, né? Porque muitos eram descendentes europeus, né? Que tinham vindo para cá, e ficou essa herança católica nas regiões aqui do Brasil. Porém, o fato do espiritismo ter se popularizado mais nessas regiões, como você disse, da Bahia, do Rio de Janeiro, eu acho que foi principalmente porque existia nesses lugares também já uma certa popularidade das religiões africanas, que tratavam já de fenômenos parecidos com os espíritos, né? Hoje a gente tem a Umbanda, mas naquela época existia o Candomblé e outras religiões que tinham sua origem na África, que vieram para cá com os escravos, que elas já tratavam os espíritos de uma maneira parecida com o que o espiritismo fazia na época, né? Sim, o pioneirismo do espiritismo realmente foi a Bahia, justamente por causa disso que o Gustavo falou. E isso tudo aconteceu antes do lançamento do livro do Kardec, que é o Livro dos Espíritos, que aconteceu em 1857, né? Então foi anterior a isso. Então tu podia ver no Brasil já se desenvolvendo isso, mesmo sem ter todo aquele alarde que aconteceu na Europa na época por causa do Allan Kardec. O desenvolvimento aconteceu um pouco mais forte a se desenvolver mesmo no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, onde já existiam sessões espíritas que foram realizadas por alguns franceses que vieram aqui. Muitos deles eram exilados do regime do Napoleão. Alguns desses pioneiros foram jornalistas, como Adolphe Humbert, que foi editor do periódico Courrier de Brasil, e o professor Casimir Liotard, que é uma médium psicógrafo também, que é a Madame Perret Collier. São pessoas importantes, né? São nomes que eu acho que vale a pena citar. E até o professor, o Casimir, ele foi a pessoa que publicou o primeiro livro de caráter espírita aqui no Brasil, e foi, eu vou arriscar uma pronúncia francesa aqui, Le Temps sont arrivés, que foi essa foi a primeira obra, né, em 1959, espírita, que surgiu aqui, uma tradução dele, e depois dela saiu uma obra do Kardec, também traduzida, que foi o Espiritismo na sua mais simples expressão, que é uma pequena obra que o Kardec tinha escrito, né, na época. E depois, né, em 1875, finalmente foi publicado aqui no Brasil o Livro dos Espíritos, né? Foi bastante tempo, na verdade, depois que o Kardec lançou o livro, né? Porque 57 foi quase 20 anos depois, né? Foi bastante tempo, mas naquela época o Espiritismo já estava bem popularizado aqui, né? Sim, você tinha exemplares do livro aqui no Brasil antes disso, só que eles não eram traduzidos para a língua portuguesa, então tu tinha uma pequena parcela que tinha acesso a esses livros, e que se tornava ainda mais pequena pelo fato de ser de uma língua diferente do que os brasileiros estavam acostumados. É que eu até pesquisando, eu até notei que as principais pessoas que estavam envolvidas com o espiritismo na época eram intelectuais, né, pessoas que provavelmente tinham conhecimento da língua francesa, porque eram professores, médicos, realmente gente que fazia parte da elite, né? Foi onde chegou primeiro o espiritismo, ao contrário das religiões africanas que fazia parte dos povos mais pobres, né? Anterior à data de introdução do livro, tinha se criado no Rio de Janeiro a primeira sociedade espírita, que se chamava Sociedade de Estudos Espíritos, o Grupo Confúcio. Se eu não me engano, não me falha a memória, foi criado por Bittencourt Sampaio e Francisco Dias da Cruz.
E um espírito conversou com eles e ele disse, mas eu vou tirar só um parágrafo que eu acho que é importante, que fala sobre o Brasil, que a missão do Brasil é cristianizar, que a missão do Brasil é ser a terra do Evangelho, que ele é a terra da promissão, da fraternidade e a terra de Jesus. E a missão dos espíritos no Brasil é trazer essa questão do amor incondicional, de ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. É tudo uma coisa muito bonita por trás disso, né? Deixando de lado a questão religiosa. Esse grupo se extinguiu em 1876 e deu lugar à Sociedade de Estudos Espíritas de Deus, Cristo e Caridade, que tinha direção do Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. E ele tinha um programa doutrinário que, em uma obra codificada por Allan Kardec, na parte essencial, compreendia o estudo dos 4 evangelhos, de Jean-Baptiste Holstein, que esse cara, ele é autor de diversos trabalhos jurídicos, é espírita francês, e foi coordenador da obra Les Quatre Evangelhos, que foi o que eu comentei. A gente tem também, em 75, o lançamento da Revista Espírita, né? Que existe até hoje, né? Ela é publicada até hoje, então fazem quase 150 anos aí que ela tá ativa, né? E em 1884, né, um pouco mais tarde, surgiu a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Sim, essa federação ela tem toda uma questão de presidentes, de diretorias e tudo mais, e como qualquer outra federação, ela serve mais ou menos para padronizar algumas questões. Entretanto, também o espiritismo no Brasil ele é um pouco mais diferente. Existem algumas coisas, alguns centros que são mais desligados, né, que seguem umas doutrinas um pouco mais por fora também do que só o Kardec escreveu. Claro que a base do espiritismo e o nascimento dele, a principal parte disso tudo é Allan Kardec. Mas acho que justamente por essas descendências, que nem o Gustavo falou anteriormente, da cultura africana, né, com esse pioneirismo da Bahia e algumas outras questões do catolicismo, se criaram várias coisas separadas e um pouco diferentes do que o Kardec fala. Claro que não é uma doutrina 100% diferente, né? Mas ainda assim existem várias, como é que eu posso chamar? Não são igrejas, né? São centros espíritas e muitos deles têm seu próprio jeito de fazer a coisa, né? Não é algo meio que padronizado como tu vê na igreja católica. Hoje até eu às vezes acompanho algumas discussões sobre essa questão do espiritismo. Eu vejo muito que algumas pessoas se denominam, ao invés de se denominar espíritas, elas se denominam kardecistas. Para você que assim está mais no meio, que participa da religião, existe essa diferenciação mesmo, ou é algo que as pessoas só falam e tal, mas elas praticam alguma coisa tipo muito próxima e é só denominação mesmo? Eu não sei, eu acredito que só denominação para algumas pessoas. Os centros que eu participei, ambos eles têm por base o que Kardec ensina e nenhum dos dois se denominam kardecistas. Até mesmo porque quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, logo nas primeiras páginas da introdução, ele dá o nome de espiritismo para tudo isso, né? Ele cria esse novo termo ali com a criação do livro dele. Até porque o próprio Kardec fala, né, que quem escreve o livro, quem cria a doutrina espírita não é ele, né, são os espíritos. Então, até você chamar de kardecista, parece que você está criando um certo messianismo ao redor do Kardec, né? É como se, ao invés de você adorar, digamos, ao Deus que deveria adorar, você acaba pegando o profeta para... exatamente. Exato. É um pouco que não tem ligação com o que Kardec realmente quer ensinar. Sim. Não querendo dizer que essas pessoas têm intenções ruins, claro, mas isso foge do que ele ensina, né? Que ele fala que tudo vem de Deus. Então, você dá a ele essa questão de messianidade e tudo mais, é uma coisa que vai contra o que ele quer. Acho que dá pra gente falar de algumas figuras que foram importantes para o espiritismo aqui no Brasil. Eu separei algumas personalidades porque quando a gente pensa no espiritismo aqui no nosso país, a gente lembra sempre do Chico Xavier, mas na verdade várias pessoas participaram, né, desse desenvolvimento e foram tão importantes quanto ele, por mais que não tenham
São nomes totalmente desconhecidos, né, para quem é fora do meio. A gente tem um farmacêutico do Rio de Janeiro chamado Caibar Schutel, que ele se converteu ao espiritismo em 1905 e ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, que é o atual Centro Espírita O Clarim, que foi o primeiro em toda a região da Zona Paulista. E naquele mesmo ano ele fundou o jornal O Clarim, que é um jornal mensal que ele é referência até hoje no meio espírita. E em 1925 ele também lançou a Revista Internacional do Espiritismo, que também existe até hoje e é o órgão oficial do Conselho Espírita Internacional. Então a contribuição dele também foi muito importante. A gente tem outra personalidade também, que é o Eurípides Barçanufo, que foi um médium que ele ficou conhecido porque ele fazia várias curas e era procurado por diversas pessoas, né, na região. Ele foi o responsável por fundar o grupo espírita Esperança e Caridade, que em abril de 1907 acabou originando o Colégio Espírita Allan Kardec, que na época chegou a matricular 200 alunos, né, no início. E desses alunos, né, não eram pessoas de alta classe, mas eram pobres, órfãos, que tiveram ali a oportunidade de receber uma educação que era muito boa, porque tinham profissionais excelentes para aquela época lá, e de forma gratuita, lógico, né, até porque eles não tinham condições de pagar. E o trabalho dele na educação brasileira é bastante reconhecido até hoje. Foi o primeiro colégio espírita do Brasil, aliás, do mundo, na verdade, e é um colégio que funciona até hoje. O cara que o Gustavo comentou e que é muito citado também, inclusive dentro dos centros que eu participei, é o Chico Xavier. O nome dele é Francisco Cândido Xavier e ele era um médium, um dos principais do Brasil. Ele foi um dos mais importantes na história do espiritismo e isso é devido também a muitos livros que ele escreveu e todo o contato que ele tinha com espíritos. Ele escreveu mais de 400 obras, né? Sim, eu acredito que 50 livros. Eu acredito que a grande maioria delas psicografada, né? Não foi ele mesmo que escreveu. A primeira obra dele foi o Parnaso de Além Túmulo, que foi uma obra que ele psicografou 56 poetas, né? Que já estavam mortos, obviamente. E foi uma obra que um amigo dele levou para a FEB, né, para a Federação Espírita Brasileira, e que o pessoal se impressionou, achou incrível. O pessoal conheceu o estilo literário daqueles poetas que já haviam morrido e achou impressionante, e foi ali que ele começou a fama dele, né? E todas essas obras que ele escreveu, eu já ouvi algumas controvérsias sobre isso, mas a informação que eu pesquisei, que eu acredito que realmente seja verdade, foi que ele doou tudo que ele ganhou com essas obras para instituições de caridade. Ele não ficou com dinheiro nenhum disso. Tanto que ele era uma pessoa muito simples, né? Sim, até uma das coisas que se faz crer que ele era realmente um médium, que ele realmente falava com espíritos, ele ter essa questão da humildade, né? Na infância dele, ele não teve acesso ao estudo, né? Então ele era analfabeto. E segundo alguns biógrafos, a virgindade dele se manifestou pela primeira vez aos 4 anos de idade. Ele sofreu abusos da madrinha, se não me engano, também, alguma coisa do tipo. E o primeiro contato com a doutrina espírita dele, foi em 1927. Ele tinha 17 anos. Tem até o filme, né, da vida dele, que não saiu, não faz tanto tempo assim que saiu, acho que faz uns 10 anos. É bastante tempo, na verdade. Mas eu não sei, eu nunca assisti, né? Não sei se é bem fiel a história dele, como é que é. Não sei se você já viu. Não, também não assisti. Talvez eu tenha assistido algum tempo atrás, mas não me recordo. Até o Chico Xavier, ele foi alvo de muitas controvérsias, né? Quando ele começou a se popularizar, porque afinal foi ele que popularizou assim o espiritismo para ele chegar até o ponto que é hoje, né? Ele é a figura mais conhecida, ele acabou sendo alvo de muitas críticas e muito preconceito. E na verdade o espiritismo ele sofreu muito preconceito desde o seu início aqui no Brasil. Eu separei alguns trechos que eu encontrei de alguns exemplos disso. Tem até um manual de psiquiatria que foi publicado em 1921,
que ele dedicou um capítulo inteiro para falar do espiritismo, e tudo de uma ótica médica e também católica da época, né? E o médico que escreveu esse livro, que eu não vou nem falar o nome aqui, ele comparou a religião espírita com a religião africana, usando termos bastante preconceituosos, e até os profissionais que se formavam na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro naquela época, eles consideravam o espiritismo como uma patologia, inclusive uma patologia contagiosa, então eles consideravam na verdade que o espiritismo era uma loucura em massa que estava acontecendo na época, e que por essa razão ele tinha que ser reprimido pelas autoridades, que tinha que ser feita uma campanha pública de saúde para acabar com o espiritismo. Tem até uma citação desse livro que diz: o combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, à tuberculose, à lepra, às verminoses, a todos os males que contribuem para o aniquilamento das energias vitais, físicas e psíquicas do nosso povo, da nossa raça em formação. Então era uma visão bastante preconceituosa, realmente. Sim, tu pode ver em toda a história do espiritismo uma pressão muito grande de outras religiões e principalmente da Igreja Católica na época de nascimento e tudo mais, porque justamente ele quebra muitas coisas e muitas vezes faz a pessoa pensar um pouco fora do que a gente está realmente acostumado. E é claro que numa época em que a Igreja Católica tinha um controle muito grande, principalmente as igrejas, um controle muito grande sobre as populações, uma religião que fere diretamente esse poderio da igreja ia ser tida como algo banal, né? Tanto que para algumas religiões que eu participei, não vou falar quais para não virar conflitos, quando você falava do espiritismo, você falava como algo demoníaco, você falava como algo que não é de Deus. E aí quando você conhece o negócio, quando você estuda os livros, né, do Allan Kardec, quando você vê como as pessoas lá são, você vê que totalmente é uma coisa diferente, né? Não é algo demoníaco, não é algo que é anti-Deus, e muito pelo contrário. Trata de Deus de uma maneira muito mais profunda que outras religiões. Sim, até o espiritismo, ele principalmente aqui no Brasil, ele puxa muita coisa do catolicismo, então você tratar como algo totalmente inverso, totalmente alheio a isso, é fruto de uma profunda falta de conhecimento realmente da religião, porque ela se mesclou muito com o catolicismo quando ela veio para cá. Tem até alguns autores que falam que aquela doutrina científica, filosófica do Kardec, quando chegou no Brasil, ela adotou um cunho realmente mais religioso, tanto por causa de, como a gente falou antes, das religiões africanas, como também da católica, que eram muito fortes. O Brasil, ele era um país que tinha essa influência religiosa muito mais forte do que a Europa naquela época, então ele adotou esse caráter religioso com muito mais intensidade e acabou tendo um pouco do detrimento científico do Kardec. Eu até separei aqui um trecho eu estava lendo aquela revista que até você citou no início, que foi o Eco do Além do Túmulo, que foi uma das primeiras que saiu aqui no Brasil, do Espiritismo. E eu comecei a ler e eu vi uns trechos que eu achei bastante impressionante, porque são trechos que para mim poderiam ter sido tirados de uma revista católica. Tem alguns conceitos muito similares, eu vou até ler esse trecho aqui. No dia 17 de setembro de 1865, marcará uma época feliz em nossa vida e o deverá também ser nos fastos do Espiritismo no Brasil. Foi às 11h30 da noite de 17 de setembro de 1865 que tivemos a inefável felicidade de receber a primeira comunicação espírita. Católico como somos, aqui é bem estranha essa parte, porque ele fala que recebe uma comunicação espírita e ao mesmo tempo se denomina católico. Católico como somos, de nascimento e de crença, do que assaz nos congratulamos, dirigindo ao Supremo Criador uma fervorosa prece, para que em nossa humildade possamos sempre glorificar sua infinita bondade. Não podemos ser indiferentes às feições características do Espiritismo no Brasil. Na primeira comunicação que obtivemos, nota-se que o Espírito que se manifestou começou por dar um testemunho não equívoco da sublimidade da religião católica, porquanto procurando nos verificar a identidade do Espírito que se anunciava anjo de Deus, pedimos que se dignasse de ratificar o que declarara ser,
jurando em nome de Deus. Esse elevado espírito jurou imediatamente pelo sagrado nome de Maria Santíssima e por Deus Todo-Poderoso ser efetivamente o anjo de Deus. Então, para mim, isso aqui eu leio e se alguém me dissesse que foi retirado de uma publicação católica, eu não ia duvidar de maneira nenhuma. Os termos que ele usa, Maria Santíssima, Deus Todo-Poderoso, Anjo de Deus, são muito próximos da religião católica. É até um pouco engraçado haver uma aversão ao espiritismo, porque ele nada mais é do que uma coisa que estuda o mundo espiritual. E é um mundo que existe, se tu tratar de forma bíblica, seja em qualquer religião que é difundida do cristianismo, tu tem essa questão do mundo espiritual. Só que um pouco mais diferente, principalmente por causa das traduções da Bíblia, né? Ter vindo ali do hebraico e tudo mais, do aramaico, se não me engano. E também porque se falava muito de Jesus e naquela época falava muitas parábolas, muitas coisas que eram abertas a interpretações diferentes. E você pegar o espiritismo, que pega essas coisas, analisa de forma mais espiritual, é um pouco engraçado existir essa aversão, né? Sim. Por parte de algumas religiões durante a história do espiritismo, justamente por causa disso. Ele estuda essas coisas. Existem várias coisas no livro dos Espíritos que, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, então são várias coisas tiradas da Bíblia e explicadas por espíritos, né? Então é um mundo que está na Bíblia, é um mundo que não saiu do nada. Então é por isso que também eu acho que aqui no Brasil foi muito fácil de crescer e chegar ao ponto de ser um dos países com mais adeptos à doutrina, justamente porque o brasileiro, principalmente, eu vejo aqui na comunidade pelo menos, tu tem essa questão de se apegar à religião, né, de se apegar a Deus e tudo mais. Eu vejo isso muito frequentemente no círculo de convívio. E o espiritismo, quando a pessoa conhece, tu vê que ele não é algo que é distante disso. Tanto que, como o Gustavo citou, se você pegar algumas publicações, mesmo que venham do espiritismo, são coisas que possam ser facilmente confundidas com coisas de outras religiões, como no caso do catolicismo. Até eu tô aqui com os dados do IBGE sobre a porcentagem da população das várias religiões aqui no Brasil. A gente tem hoje, né, atualmente, na verdade, no último censo, né, que teve em 2010, os espíritas são mais de 3 milhões no Brasil. Isso é cerca de 2% da população, que parece pouco, mas na verdade só perde para o catolicismo, que é quase 65%, e do protestantismo, que é 22%. E tem 8% que é sem religião. Mas o espiritismo, então, ele é praticamente uma das mais importantes aqui no Brasil em questão de tamanho. E até olhando nos últimos censos, ela tem sempre crescido. Lá em 1980 era 0,7%, 10 anos depois 1,1%, em 2000 1,3%, em 2010 deu um salto bem grande para 2% da população, enquanto religiões como a católica têm diminuído cada vez mais, porque em 1970, no censo, mais de 90% da população brasileira era católica. Esse dado eu acho bem duvidoso, eu acho que talvez teve algum erro nisso, sei lá, porque eu acho que é bastante exagerado esse número, mas em 2010, né, como eu falei, menos de 65% da população, então tem decrescido bastante em detrimento, né, da católica, foram crescendo outras religiões. Como eu comentei anteriormente, existem alguns outros centros que são espíritas, mas não levam esse nome. Como é o caso de alguns que eu vou citar, Rostanguismo, que vem do francês Jean-Baptiste Rostand, contemporâneo de Allan Kardec. Ele defendeu, entre outras, a tese que Jesus Cristo manifestou-se na Terra, não em corpo físico, mas sim espiritual. No Brasil, a polêmica histórica resultante contribuiu para e alimentou uma longa cisânia entre os espíritas, os místicos e os científicos, com desdobramentos até os dias de hoje. Tem o racionalismo cristão. Na cidade de Santos, os imigrantes portugueses Luiz José de Matos e Luiz Alves Thomas fundaram em 1910 o Centro Espírita Amor e Caridade e lançaram em 1914 o Espiritismo Racional e Científico Cristão, obra fundamental da nova doutrina, hoje distribuída sob o título de Racionalismo Cristão. Em
Matos, que frequentava centros espíritas de Santo desde 1909, julgava haver excesso de religiosidade e misticismo entre os adeptos do espiritismo, e que esse deveria ser a ciência das ciências, a filosofia das filosofias, mas não deveria se vincular a qualquer dimensão religiosa. Tem o ramatismo, que foi inicialmente denominado como o espiritismo dos ramais, e atualmente espiritismo universalista, remonta à segunda metade da década de 1950, quando alguns centros espíritas começaram a estudar e defender as obras e ideias ditadas pelo espírito Ramatis, que corporificava sobretudo nas obras psicografadas de Ercílio Mães, e distingue-se dos centros espíritas tradicionais em função da maior ênfase ao universalismo, com origem comum das religiões, e ao estudo comparado das religiões e filosofias espirituais, ocidentais e orientais. Nota-se também a influência mais acentuada de correntes de pensamento orientais, como o budismo e o hinduísmo. Tem a apometria, embora não se trate de uma corrente religiosa doutrinária, fundamentou-se nos ensinamentos ditados pelos espíritos, surgindo na década de 1960 como uma forma de tratamento alternativo a doentes desenganados, através de um trabalho de sistematização coordenado pelo Dr. José Lacerda de Azevedo ao Hospital Espírita de Porto Alegre. Foram fixadas as leis da apometria. E eu posso falar um pouco mais sobre a apometria, porque minha mãe fez alguns cursos, e trata de uma abertura mais espiritual e uma questão de fazer um tratamento realmente espiritual, porque acredita-se dentro do espiritismo que para você estar bem você precisa estar em equilíbrio, tanto espiritual como físico como mental, né? São 3 pilares que te sustentam. Essa apometria é aquilo que eles chamam de cirurgia espírita, que o pessoal faz e que cura algumas pessoas e tal. É isso mesmo? Ou é diferente? Eu não tenho certeza se é isso, porque o que eu sei é que ela é como se fosse um tratamento energético, sabe? Tipo um reiki, alguma coisa do tipo. Sim. É uma técnica, né, de qualquer forma. Mas é a própria pessoa que utiliza a energia ou, por exemplo, ela faz por intermédio dos espíritos? Como é que você sabe dizer? Eu não vou falar com certeza, então se eu estiver falando alguma coisa e alguém souber de que não é assim, pode estar comentando, que a gente faz uma retratação. Mas, pelo que eu sei, como que funciona esses tratamentos espirituais? A pessoa que está fazendo o tratamento, independente da técnica utilizada, ela serve como um caminho. Ela é um percurso que as energias universais vão percorrer. Então, digamos que seja no reiki, com a sobreposição das mãos, a pessoa está doando energia dela e energia do universo para sanar certas deficiências energéticas minhas, né? Então, muitas vezes, questões como ansiedade, até mesmo depressão, algumas coisas assim, com o auxílio dessas técnicas espirituais, pode-se obter uma cura muito mais rápida e eficaz, né? Sim. Mas eu não tenho certeza se a apometria, como ela funciona muito bem, tipo, eu não tenho um aprofundamento nisso. Mas a minha mãe fez curso e é basicamente isso, é uma das técnicas que funcionam com energias espirituais. Não entendi. Tem além disso, claro, a conscienciologia, que surgiu em meados da década de 1960 com o fim da parceria entre os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, quando esse último iniciou a pesquisa própria, como que denominou de projeção da consciência. Tem a renovação cristã, surgida também como uma discência do movimento espírita desde setembro de 2002, muito nova, sem deixar de seguir a doutrina espírita, afirma fazê-lo com maior seriedade do que o movimento brasileiro em si, argumentando usado para o afastamento. Então, né, são todos grupos de pessoas que por motivo N ou X ou Y resolveram que iam se separar do espiritismo, muitas vezes por acreditar que teve essa criação de uma coisa religiosa, quando na verdade o espiritismo é a ciência que estuda o espírito, é uma filosofia de vida, assim como tu pode ver o budismo se tornando hoje, não uma religião, mas uma filosofia, e muitas pessoas ignoram isso. E é claro, uma das religiões brasileiras, talvez uma das mais conhecidas, que é a Umbanda, que foi em 15 de novembro de 1908, durante a visita de Zélio Fernando de Moraes a uma sessão da Federação Espírita no estado do Rio de Janeiro, que é sediada em Niterói, e naquela época era a capital do Rio de Janeiro. O incidente culminou a manifestação da entidade que se identificou como Caboclo das Sete Encruzilhadas, que anunciou a fundação de uma nova religião no país, a Umbanda. Então, a Umbanda ela tem várias influências
muitas delas das religiões africanas e também mescladas com algumas coisas cristãs, convencionais, como a da Igreja Católica, e também do Espiritismo, né? Porque também há manifestações de espíritos, há essa questão dos médiuns e tudo mais, e são coisas que estão ligadas. Inclusive, muitas pessoas espíritas que eu conheço frequentam, se não me engano, são terreiros que chamam, né? Sim. É comum isso acontecer, porque são religiões e também andam. Não são religiões no caso, mas andam junto. Eu acho que assim, a Umbanda é a religião mais brasileira que poderia existir. Ela é realmente uma síntese do que são as crenças dos brasileiros, né? Uma mistura muito grande e eu não vejo nenhum problema disso, né? Muito pelo contrário, eu acho extremamente interessante. Também não vejo problema, o pessoal aqui no Brasil, pelo menos as pessoas que eu conheço, tem muito preconceito de pessoas que frequentam uma religião e vão em outra também, mas eu acho que isso na verdade até uma certa maturidade das pessoas de conseguir frequentar duas coisas que não pensam da mesma forma, mas a pessoa consegue conciliar. Eu acho bem mais... Eu tenho um ponto de vista de que cada religião ela tem um papel fundamental na sociedade. Desde as pessoas que são um pouco mais fechadas, que precisam de uma ligação com Deus um pouco diferente, né? Encontram essa ligação no catolicismo, encontram essa ligação no evangelho, nos evangélicos, né? Nos protestantes e tudo mais. Então, eu acho muito importante, não sei de que religião que você é adepto, mas você ter essa ciência de que cada religião ela tem uma divindade, né? Então, se você é católico e você nasceu no Brasil, beleza, mas se você tivesse nascido na Índia, muito provavelmente tu seria hinduísta. Então, são questões culturais e são questões que precisam ser respeitadas. E cada uma delas tem fundamentos que são ligados, né? Então, você tem as questões de divindades, que mesmo que algumas religiões tenham várias, no fim das contas são divindades, são deuses, né? Isso é comum em todas as religiões. Você tem os espíritos, você tem questões como encarnação, reencarnação, a morte interpretada de diferentes formas, mas a questão do paraíso também, em muitas religiões está presente. Então, quando você começa a abrir tua mente, né, que nem o Gustavo falou, de ter mais uma certa maturidade, de conciliar várias experiências diferentes, tu começa a ter uma percepção um pouco diferente de mundo. Porque, assim como o espiritismo tem um papel na sociedade, o cristianismo mais convencional, como a religião católica, também tem seu papel na sociedade. A Umbanda também tem seu papel na sociedade. E todos eles servem para construir uma sociedade que está se encaminhando, de acordo com as doutrinas espíritas, para uma sociedade mais evoluída e mais, eu não digo humanizada, eu digo mais espiritualizada, porque deixa essa questão animal, deixa essa questão de agir por instinto, de não ser racional, e se torna algo racional e muito mais aconchegante, né? Parece uma coisa de filme romântico, mas é uma coisa real, é uma coisa que está acontecendo. O mundo passando por uma evolução e tudo mais. Até voltando um pouquinho, eu achei bem interessante quando essas dissidências do espiritismo que você citou. Eu não conhecia nenhuma delas. A única que eu já tinha ouvido falar a Umbanda, lógico, né? Mas a Conscienciologia eu também já ouvi falar. Eu já li algumas coisas do Valdo Vieira. Eu até nem sabia que ele tinha sido amigo do Chico Xavier, nem tinha conhecimento dessa questão. É bem interessante, mas as outras eu nunca nem tinha ouvido falar. É bem legal saber que existem essas dissidências e que a gente pode até estudar elas e trazer para alguns episódios, independente do que elas acreditam. A gente falou isso já no primeiro episódio, no episódio 0, na verdade, que a gente não ia distinguir esse tipo de coisa, independente da religião ou do pensamento filosófico. A gente não tem nenhum tipo de preconceito, a gente vai analisar tudo que a gente puder. Eu até, quando você falou do rostanguismo, eu já abri aqui, eu já vi um monte de espíritas descendo o pau em cima do Rostang, mas tipo, a gente não vai ligar pra isso, sabe? A gente pode fazer um episódio e expor, isso não tem problema nenhum. Se a gente acredita ou não, isso é independente, né? É uma questão pessoal, né? Sim. A última vez que eu fui no centro espírita, eu tive uma experiência um tanto quanto interessante. Eles chamam isso de tratamento e eles fazem 3, que são para você equilibrar os chakras e, de certa forma, doar a energia
para que alguns espíritos possam se manifestar e alguns que estão presos no breu, né, irem para o reino dos espíritos, né. E eles me chamaram no primeiro atendimento que eu tive, eu não senti nada de diferente, eu não presenciei nada. Mas esse segundo foi muito mais intenso. Primeiro de tudo, o que me faz acreditar nisso, né? Vocês vão entender logo. Eu sentei numa cadeira, né? E a mulher falou umas palavras, né? Pedindo permissão pro meu gênio e pra mim e pro mundo espiritual, pra poder abrir a minha energia, né? Pra eles poderem manipular ela e os espíritos poderem utilizá-la pra se manifestar. E logo que ela falou isso, aí uma mulher percebeu que eu tava um pouco eufórico. Devido à minha criação, eu tenho um pouco de receio quanto a essas coisas, né? Um pouco de medo. E ela sem, tipo, eu não expressava nada corporal. Eu tava, tipo, quieto, olhando pra frente e respirando. Aí ela percebeu que não tava legal. Aí ela pediu pra mim respirar com calma, deixar fluir e tal. E depois que essa mulher me acalmou, eu vi que as pessoas começaram a se manifestar. Primeiro que era bem diferente, né? Algumas pessoas eu tinha um convívio dentro do centro e a maneira com que elas falavam, as coisas que elas falavam eram totalmente diferentes, né? Algumas se encolheram e mudaram a tonalidade da voz e falavam de frio, falavam de sentir dor. E eu vi que um dos espíritos perguntou o que eu estava fazendo ali. O cara, os atendentes lá, né, as pessoas, os médicos que estavam conversando com esses espíritos falaram que eu estava ali para ajudar, para ajudar eles a seguirem o caminho deles, não sei o que e tal. E uma coisa interessante que aconteceu foi eu senti a presença da minha falecida nona, por parte de pai, e do meu pai, que também é falecido. Duas presenças que eu senti. Isso foi na quinta-feira. No domingo, meu padrasto, que também vai no centro, ele veio aqui em casa. E na hora do almoço, minha mãe começou a conversar sobre aquele dia. Meu padrasto falou que meu pai e minha avó estavam lá, né? Mas o detalhe disso tudo é o que... Primeiro de tudo, eu não conversei com minha mãe antes daquele domingo, nem com ninguém sobre eu ter sentido a presença do meu pai e da minha nona lá. E meu padrasto chega aqui no domingo e ter falado justamente deles dois foi o que me fez, tipo, meio que me deu assim, nossa, a parada realmente aconteceu. E só não um depoimento, né? Uma coisa que aconteceu comigo, uma experiência pessoal minha no centro espírita. Então, agora a gente vai para a segunda parte do nosso programa aí, que a gente vai chegar ao fim da introdução, que tem um longo caminho aí pela frente. E o motivo da gente ter escolhido separar a introdução e não ter feito ela num programa só foi porque aquela primeira parte é mais uma introdução da história e do desenvolvimento do espiritismo. E agora, se você quiser acompanhar aí, provavelmente você não vai fazer isso, mas a partir da página 30 a gente tem o que o Kardec ele começa a expor os principais pontos da doutrina espírita. Então é uma parte bastante intensa, assim, tem várias informações que são cabíveis de discussão, por isso a gente trouxe para um programa separado. Então a gente vai pegar alguns trechos que a gente acha que é interessante discutir e vai comentar sobre eles, relacionar algumas coisas, enfim. E já no começo eu quero citar uma parte aqui que o Kardec ele começa falando que os próprios seres que se comunicam no Espiritismo, eles se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando, pelo menos alguns, né, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Então aqui fica bem implícito, quando ele fala que alguns pertenceram a homens que viveram na Terra, que alguns espíritos que se manifestam fazem parte de outros planetas. Então a gente vê que o Espiritismo, eu acho que eu na verdade já tinha até falado um pouco sobre isso no outro programa, que o Espiritismo acredita que existem seres que vivem em outros planetas, porém em forma de espíritos. É isso, né? Sim, são seres muitas vezes que a gente não consegue ter acesso porque não contribuem com a nossa evolução.
Então, se você tem visões de espírito, se você tem coisas desse tipo, é por causa disso. E aí, como o Sal falou, alguns espíritos, né, como no caso o Kardec diz, né, dos espíritos, muitos desses espíritos nem sequer passaram pela Terra, né? Não eram espíritos reencarnados ou encarnados aqui. São de outras existências e outros mundos, muitos mais evoluídos do que nós. E até mesmo tinha filósofos, né, que ele chega a citar, se não me engano, Sócrates, alguma coisa assim, Sim, que fizeram parte, né, desse livro. sim. Depois, pode. Ele também cita algumas coisas sobre Deus, né? E ele fala, e é bem claro nisso, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. É uma definição curta para Deus. Os espíritos citam que é difícil definir quem é Deus, né? Porque a gente não consegue compreender, não está no nosso porte de entender isso tudo. Sim, E basicamente existem esses dois mundos, que é o material e o espiritual, e são justamente isso, um mundo imaterial e mundo material. No mundo material, tudo que tu consegue ver com seus sentidos convencionais, tudo que tu consegue tocar e tudo mais, é o mundo corporal, né? E o sim. mundo espiritual, o mundo imaterial, é aquele que pertence a todos os espíritos e outros seres invisíveis, né, a nós. O Espiritismo, até você que estuda mais de perto, ele cita algum plano superior ao astral? Porque eu já, pelo menos assim, dentro do ocultismo existe um certo consenso de que existem vários planos que são superiores ao astral. Inclusive existe um plano que é intermediário entre o físico e o astral, que é o plano etéreo. Não sei se vocês chegam a comentar algo sobre isso. Cara, pelo que eu estudei, eu li um pouco do começo do livro, e lá no centro a gente chegou na questão 300 e alguma coisa. Não me recordo de eles falarem sobre vários planos diferentes, né? O que você tem? Tu tem o mundo material, que é esse que a gente vive, né? E tu tem o mundo espiritual. Dentro do mundo espiritual várias coisas podem acontecer, né? Então, claro que fica aberto a interpretações aí. Você tem essa questão do breu, né? Tipo, o espírito tá no breu, ele não tá no outro mundo. Ele tá num momento em que ele não tem certeza se ele tá vivo ou se tá morto. Ele sofre porque ele quer se comunicar e não consegue. E ele fica presente na Terra até que ele tenha todo um processo e tal, de entender o que aconteceu, de saber por que ele tá ali, de retornar todas as suas memórias de vidas passadas para passar aí sim poder se locomover. E nem sempre se locomove de maneira livre, né? Então nem todos os espíritos têm essa liberdade. Os espíritos são direcionados por outros espíritos superiores. E eu acredito assim que se pode tratar o mundo espiritual como se fosse realmente imundo, sabe? Tipo, eu não consigo ver, eu não consigo entender como ele funciona, mas por algumas experiências me parece que é justamente isso. Se trata de como se fossem mundos mesmo, né? Assim como tu tem lugares aqui na Terra, tu tem outros planetas, assim também funciona o mundo espiritual. São vários lugares diferentes, com espíritos diferentes, com coisas diferentes acontecendo, que permitem certas evoluções para os espíritos ou não, e por aí vai. O que eu vejo bastante na literatura da teosofia mesmo, que um dia a gente vai falar sobre isso, entrar em mais detalhes sobre isso, que existem 7 planos, né? O número 7 é bastante sagrado, bastante presente dentro do ocultismo, e que esses 7 planos começam pelo físico, o astral, e depois vem o mental e assim por diante. Segundo a grande maioria dos autores, a gente como ser humano encarnado aqui no mundo, a gente consegue acessar o astral, e se a gente for muito desenvolvido mesmo, a gente consegue acessar o plano mental também. Mas eu acredito que isso seja pular etapas também. E cada plano ele também é dividido em 7 subplanos. Então o mundo físico tem 7 subplanos, inclusive alguns deles já foram descobertos pela ciência. Isso não é segundo os autores ocultistas mesmo, não é segundo a ciência. Como por exemplo, elétrons já fazem parte de um outro subplano físico e assim por diante. Tem umas coisas bem interessantes que eu não vou citar tudo aqui, porque a gente pode fazer um episódio só sobre isso. E o astral também tem 7 subplanos, inclusive o astral inferior é onde ficam os espíritos que estão mais presos na Terra e tal, que você falou agora há pouco.
E só que sim, esses subplanos não são outros mundos, eles estão dentro do astral. Não existe uma porta que você passa e você vai pro outro mundo, é tudo numa coisa só. E é difícil explicar, na verdade. Eu acho que a gente pode ter um entendimento como se fossem dimensões. Não é tipo, não são. É uma terra, ela, cara, é única, só que ela tem várias coisas diferentes. Então, quando você tem uma explicação de outras dimensões, por exemplo, no 2D só certas coisas são visíveis, né? Que é, se não me engano, a largura e comprimento, né? No Sim. 3D tu tem profundidade incluída. E é isso que a gente enxerga. Aí vai pra quarta dimensão e aí cada vez vai aparecendo mais coisas. E acho que isso vai se multiplicando. Então, no mundo 2D, pessoas 3D seriam coisas loucas, né? Não existe isso daí, é impossível. Elas não conseguiriam ver a gente por completo, né? Pra começar. E talvez nem entender como a gente funciona. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Existem várias dimensões. E cada dimensão é um desses planos. E até mais ou menos encontro com o que eu falei antes, né? Sim. E talvez isso facilite um pouco mais de entendimento. Ou complique ainda mais, né? Um outro trecho aqui que é interessante é quando o Kardec fala que o espírito ele não é, pois um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Ele é um ser real, circunscrito, que em certos casos ele se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. E o que ele deixa claro também é que quando a gente vê uma aparição de um espírito na nossa frente, assim com os nossos olhos, a gente não está vendo o corpo astral dele. A gente está vendo o perispírito, o corpo etéreo, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Até foi bom ter chegado nessa parte. Que esse corpo etéreo ele é um intermediário entre o astral e o físico. Sim, até se tu fala em composição do ser humano, né? Que é o corpo material, esse que a gente conhece, que todos os animais têm, que são animados pelo princípio vital. Aí tem a alma, que é o ser material, né, o espírito, e tem um laço que une a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre matéria e espírito. É como se fosse um cordão umbilical. E como o Gustavo citou agora, esse laço se trata do perispírito, né, que é isso que une o espírito ao corpo e muitas vezes é o que é visto. Ele é semimaterial, ele é intermediário. Eu acredito que até os próprios chakras, eles não sejam astrais, eu acho que eles são etéreos, eles são intermediários. Sim, é até interessante eu citar que essa questão do chakra, né? Os chakras são pontos onde a gente está recebendo energia. Aí tem aqui, eu não sei o nome dos chakras, eu não vou falar para não falar besteira, mas eu sei que tem aquele que liga a gente com a terra, que tu tem a gente tá recebendo uma energia muito mais densa. A energia, tipo assim, por exemplo, tudo que você tá vendo, tudo que existe é energia, né? Isso é uma coisa espírita, é tudo energia. E também a ciência está se encaminhando para provar. Então, essa energia mais densa que eu falo é o nosso corpo. É uma energia que a gente recebe da terra e tudo mais. E essa parte etérea, que o Gustavo fala também, é uma energia que vem pelo chakra da cabeça. Pode se identificar por isso. Que é uma energia mais próxima do que ser um espírito. E o perispírito é algo que está intermediando, né? Por isso que tu consegue ver espíritos, ou ouvir, ou falar, porque tem esse intermédio. Sim. Até a questão dos chakras a gente pode fazer um episódio só sobre isso, porque é bastante complexo. E até o Kardec fala, né, nesse trecho que eu falei, que os espíritos eles podem ser apreciados pela vista, né? Você vê o espírito, pelo ouvido, né? Você ouvir vozes, esse tipo de coisa, e também pelo tato. Então ele coloca que é como essas manifestações que aconteciam principalmente no início do espiritismo de batidas, enfim, de estar se manifestando dessa forma, que às vezes a gente relaciona principalmente a espíritos inferiores, porque eles ainda estão bastante apegados à matéria, então eles são capazes de manipular o mundo físico. Exatamente. Até essa questão da evolução dos espíritos, né? Eles não separam por níveis tão complexos, porque existem milhares segundo eles, né? Isso mais pra frente do livro vai ser discutido. Mas, como o Gustavo falou, são espíritos um pouco mais inferiores que são formados por uma energia mais grosseira e que possibilita eles a fazerem o toque, né? Nos mover os materiais, mexer com tudo mais.
Mas é claro que muitas vezes esses espíritos podem ser influenciados por espíritos superiores, né? Os espíritos têm esse poder de influência sobre nós. Por isso é muito bom tomar cuidado com o que a gente pensa por causa dessa influência. E como eu comentei, existem várias ordens e classes, então é interessante citar sobre isso, que também nos fundamentos do espiritismo. E nem todos eles têm a mesma inteligência, nem todos eles sabem a mesma coisa e têm as mesmas morais. A primeira ordem são os espíritos superiores, né? Esses se distinguem dos outros por causa que eles são perfeitos, eles têm um conhecimento muito maior e são muito próximos de Deus, apesar de não ser Deus. Eles são puros, têm sentimentos positivos, de amor e de bem, e são aqueles que a gente conhece como anjos, né? Espíritos puros, arcanjos, anjos, são todos esses espíritos de primeira ordem. E eu não vou me adiantar muito mais nessa questão de ordens e classes, porque dentro das perguntas, depois no decorrer do livro, tem uma parte que é mais clara e que explica justamente isso. Até só essa parte da hierarquia, o Kardec ele fala no livro que os espíritos eles vão encarnar na Terra justamente porque eles não estão eles ainda precisam subir nessa hierarquia. Então o fato dos espíritos estarem encarnando significa que eles estão evoluindo. Então eles vão encarnar até eles atingirem um ponto de perfeição moral. E dessa forma que o Kardec coloca no livro. Até quando eu leio isso eu acho bastante difícil. Acho que são muito poucos casos onde seres humanos atingiram essa perfeição moral. A gente pode dizer que figuras como Jesus, Buda, enfim, profetas, filósofos conseguiram atingir esse ponto, mas o resto dos seres humanos é bastante difícil falar sobre isso. Até essa questão do Jesus, porque eu comentei com eles lá no centro, né? Jesus não era um espírito terreno, né? Ele não estava aqui na Terra. Ele foi trazido para cá, ele era um espírito superior, então quando ele veio para a Terra ele já era evoluído. Que é diferente de Buda, né? Buda, o Chico Xavier também era um espírito mais evoluído, mas tu tem visões, né, principalmente de Buda, né, que conseguiu atingir o tal do Nirvana e tudo mais, que são seres mais evoluídos, né? E eles estão aqui na Terra justamente para, como o Gustavo falou, auxiliar nesse processo de evolução. Então é justamente o que tu falou. E só para acrescentar, a gente às vezes não encarna aqui, né? A gente chega num ponto de evolução que não é visível para outras pessoas, né, que a gente chegou, e a gente encarna em um mundo mais evoluído para continuar a evolução naquele mundo, porque faz mais sentido estar lá. Sim, inclusive a Terra é um mundo que não é dos mais baixos, apesar de a gente ter vários problemas aqui na Terra. Com certeza existem mundos que estão em planos inferiores ao nosso, que talvez a gente já passou, inclusive, né? Nós como espíritos em processo de evolução, que a gente já passou por planetas inferiores, passou por várias dificuldades, evoluiu lá e conseguiu ganhar o direito de vir para a Terra, continuar nossa evolução. Outro ponto que eu acho interessante a gente comentar é quando o Kardec fala que a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Então aqui ele deixa bem claro um questionamento que eu até trouxe no episódio que a gente fez da outra vez, que foi sobre se a gente ser animal faz parte da nossa evolução. Mas aqui pelo menos o Kardec deixa que, na opinião dele, a gente nunca foi animal, a gente encarna sempre na espécie humana. Os animais fazem parte de outra linha evolucionária. Assim, a gente passa por várias fases, né? Então, teve um momento, pelo menos é o que eu acredito também, não sei. Eu não tenho certeza, mas alguma coisa assim, pelo que eu aprendi no centro. Que a gente passou, como tu disse, por várias linhas espirituais, né? Então teve um momento da nossa vida que a nossa capacidade de percepção e de ação era tão racional quanto de um animal. E eu fiz essa pergunta também no centro, depois da última gravação do último episódio. E eles disseram que realmente é isso, tipo, a gente nunca vai desevoluir a ponto de encarnar num cachorro, a gente sempre vai continuar evoluindo. Pode estagnar essa evolução, você pode não evoluir nada numa vida, mas pra trás nunca, sempre pra frente. Sim, esse era um ponto que eu ia até comentar depois, mas então já está esclarecido. Outro trecho aqui legal, na sua volta ao mundo dos espíritos, né? Ou seja, quando o espírito desencarna, quando ele morre,
encontra ele todos aqueles que conhecera na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Então, quando a gente agora aqui, a gente passou por várias e várias encarnações, tanto aqui em outros planetas, por várias experiências que a gente não tem memória nenhuma. E essa memória ela não existe justamente porque ela iria atrapalhar a nossa evolução. Imagine se você lembrasse de todo o mal que você fez e que você veio para cá para compensar, para pagar seu karma. Você ia fazer exatamente o que tinha que fazer e pronto. Você não ia fazer porque é algo que faz parte de você. Então, faz parte da nossa evolução não lembrar das nossas memórias. Porque senão a gente iria fazer apenas as coisas boas por obrigação. Quando na verdade a gente tem que... como é que eu posso dizer? Emplacar isso na nossa moralidade. É justamente isso, né? Que se não aprender com as experiências que a gente vai ter nessa vida pra tirar ensinamentos que a gente pode levar para as próximas, né? E essa questão das memórias é muito difícil acontecer de tu acessar. Talvez tu consiga saber, tipo, na vida passada, que nem aconteceu com o meu padrasto e minha mãe, através do reiki, meu padrasto conseguiu sentir que eles tiveram uma conexão na vida passada, né? Então, pode acontecer isso, tipo, por exemplo, você encontrar uma pessoa e mesmo que vocês se conheçam segundos, nossa, é como se você fosse amigo daquela pessoa a vida inteira. Isso é muito comum por causa das vidas passadas, e a gente não percebe por causa do que o Gustavo falou. Sim. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria, enquanto o homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos. Então aqui o Kardec deixa bem claro que o materialismo é um obstáculo para a sua evolução espiritual. Então você ter esse foco mais na sua filosofia, na sua moralidade, no jeito como você enxerga o mundo, você tem que ter uma visão muito mais espiritual, e isso está relacionado com a sua evolução. Esse apego ao próprio planeta, às coisas materiais, ele é o que vai fazer você estagnar, continuar reencarnando aqui nesse planeta. Sim, o que dizem, né, que são todas as más paixões, né, são coisas humanas, né, são coisas ruins, né, o ódio, a tristeza, a dor, a raiva, são coisas humanas. Algumas a gente tem que passar, como é o caso da dor, para poder aprender certas coisas, né, tanto que tem aquela frase, né, o humano que não aprende no amor, aprende na dor. E vale ressaltar uma coisa que a gente estava comentando antes, na continuação aqui, logo depois desse parágrafo, que fala que os espíritos são encarnados, não encarnados ou errantes, né? Então eles não têm uma região certa no espaço, ocupam vários globos, como a gente comentou. E outra coisa que vale acrescentar sobre essa questão da elevação é que a gente emite uma vibração, e quanto mais positiva ela for e mais se desprender das coisas animalizadas, mais você se aproxima de espíritos bons. E a tua vida é guiada à base disso, né? Sim. Então, se você tenta se manter positivo e tudo mais, tu consegue seguir por um caminho menos doloroso dessa questão da evolução. Até se você mantiver pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de rancor, enfim, sentimentos negativos no geral, você acaba... Os espíritos, eles no mundo astral, eles conseguem enxergar suas emoções de uma maneira que aqui no mundo físico a gente não consegue. Eles conseguem ver sua aura e eles vão se sentir atraídos por isso, por esse sentimento ruim, e eles vão acabar se aproximando de você para se alimentar e para te influenciar também a você continuar realizando coisas ruins para alimentar eles, e porque eles estão tão presos aqui que eles precisam se alimentar desse tipo de coisa. Então tipo, você cria uma bola de neve, porque você às vezes pratica um ato ruim e é o suficiente para um espírito grudar em você e ficar te atormentando pelo resto da vida, e você vai continuar por influência dele a realizar mais coisas ruins e mais coisas ruins. Então você só se liberta disso praticando o bem, tendo essa consciência mesmo. E tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente está em dúvida sobre alguma situação, a gente é igual aquela figura do anjo de um lado e do diabo do outro.
Os espíritos eles são capazes de influenciar no nosso pensamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes algumas coisas que surgem na nossa cabeça não vieram exatamente da gente, elas são uma influência externa. Na verdade, a maioria das coisas são influências, né? É até meio bizarro tu pensar por esse ponto que tu fica pensando que tu tá sendo manipulado, mas não é bem isso, né? Então, assim como a matéria exerce influência sobre o espírito, aí tu tem sentimentos como a vontade sexual, tem sentimentos como a fome, né? Que passa, deixa de ser uma coisa necessária para tu manter a manutenção do teu corpo e se torna uma coisa que tu precisa para sobreviver, para ser feliz ou qualquer coisa do tipo, né? Então são várias influências da matéria. E a mesma coisa acontece com o mundo espiritual sobre o mundo material. É comum o tempo todo ter um espírito do nosso lado, e isso vai de acordo com conforme o Salvo falou da nossos pensamentos e tudo mais, influenciando a gente. E para você discernir, porque tipo, será que é bom ou será que é ruim? É só você parar para pensar nas consequências que aquilo vai ter. Se for algumas consequências tipo, não, tô sentindo vontade de estudar, por exemplo, uma coisa bem comum. E você pensa, nossa, que consequências isso vai ter na minha vida? Pô, se eu estudar bastante e me dedicar, eu vou ser bem sucedido, eu vou conseguir alcançar níveis altos, né, financeiramente, eu vou ter uma boa vida. E ficar na cama dormindo o tempo inteiro, que consequências isso vai ter na minha vida? Então você tem esses dois pontos para conseguir diferenciar, né? É só deixar, já que a gente comentou sobre isso, né, uma coisa que eu aprendi no centro espírita para você diferenciar qual é uma influência positiva e uma negativa. Outro ponto aqui que o Kardec cita é que os espíritos eles se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Então é bem importante a gente frisar a palavra evocação e não invocação, porque quando ele fala de evocação, ele coloca o espírito como algo externo ao ser humano. Então, quando os médiuns psicografam alguma coisa ou falam por intermédio dos espíritos, o espírito não está dentro dele, como algumas pessoas falam, ele está do lado dele e influenciando ele. Sim, até vale citar uma coisa da ciência que vale citar. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é uma coisa que acontece no mundo espiritual. Essa influência que o espírito exerce sobre nós, ela chega até nós através do perispírito e a gente age de acordo com ela, que nem o Gustavo falou. Então, essa questão dos espíritos que chegam até nós é devido a toda aquela questão energética também. Sim, isso até que eu ia falar, que se você, mesmo que você estiver num centro espírita lá, rodeado de pessoas com boas intenções, se aquele dia você está nervoso, você estava estressado com alguma coisa que aconteceu, e você vai fazer a invocação ali, por mais que todos ao teu redor tenham boas intenções e esteja sendo feita uma sessão para ajudar e tal, se você tiver com esses pensamentos ruins na hora e você for um médium, na hora que você for fazer essa evocação, você vai acabar atraindo espíritos ruins que vão se manifestar ali. E até os espíritos superiores. Então, essa é uma coisa pra gente não ter medo do mundo espiritual, que eu tô tentando trabalhar em mim mesmo. Quando você começa a desenvolver pensamentos positivos, você afasta os espíritos inferiores, né? E mesmo que você não consiga afastá-los, você atrai espíritos superiores. Eles se alegram em estar perto de você, em te ajudar. Então é legal isso, porque esses seres mais evoluídos, eles se alegram só te ajudar, te ver bem. Tipo, isso é o que eles querem. Então, quando eles estão perto de você, por questões de energia que eles emitem, eles afastam outros espíritos. E eu acredito que, assim como o Kardec fala, e eu acredito também nisso, que é muito fácil você distinguir se o espírito que está ali influenciando você ou no meio de uma manifestação, se ele é bom ou ruim, né? Os espíritos superiores, eles vão usar uma linguagem digna, nobre, e vão ter uma alta moralidade que você vai ser facilmente perceptível, e não vão ter sentimentos inferiores, materialistas, e é totalmente o inverso de espíritos ruins, né, que vão estar bastante ligados ainda a desejos, né, corporais, a materialismo, e vão fazer ensinamentos assim simplórios e talvez até que possam trazer consequências ruins. É muito fácil de você distinguir isso pelo discurso do espírito. Sim, é um perfeito complemento, né, que passaram no centro espírita que eu falei antes, né, que tu usa para diferenciar uma boa ou má influência, para diferenciar um bom ou mau espírito. É muito semelhante, são complementos. Até aqui a gente
a gente pode citar que hoje em dia eu não vejo tanto, mas quando eu era mais novo, quando eu tinha 12, 13 anos, por aí, nessa época da adolescência também, a gente via uma popularização de várias brincadeiras de invocação, né? A gente tem jogo do copo, tabuleiro Ouija e várias variantes desse tipo de coisa que eram brincadeiras, né, entre aspas, que eram feitas por pessoas, e principalmente por curiosidade, geralmente porque queriam ver se isso existia, enfim. E como eram feitos por pessoas que não tinham intenções de alta moralidade, obviamente esse tipo de brincadeira eu acredito que funcione, porque você coloca uma intenção ali de comunicação com o espírito. Então, se tiver uma pessoa só lá no meio que tiver qualquer tipo de mediunidade, o espírito ele vai se manifestar. Só que assim, pela sua intenção de pura curiosidade, que eu considero um sentimento, né, uma emoção inferior, você acaba atraindo espíritos ruins sempre nesse tipo de brincadeira. E é por isso que a gente tem relatos assustadores realmente ligados a esse tipo de coisa. É muito isso que tu falou. A gente tratava como brincadeira por não conhecer a questão toda, e quando na verdade você não tem uma preparação, né? Você não entende a coisa, então você acaba atraindo espíritos que não deveriam ser atraídos, né? Sim. Acho que assim, de tudo isso que a gente falou, a gente citou vários pontos interessantes da doutrina. Para você ver tudo, eu recomendo que você leia. Se você não quiser ler mais nada do Livro dos Espíritos, essa parte eu acho que ela sintetiza a religião espírita. E então, se você tiver preguiça de ler ou não tiver interesse, mas só quiser saber o que é o espiritismo, leia essa parte 6 da introdução, porque ela sintetiza toda a doutrina espírita. E se eu pudesse utilizar uma frase só para definir a doutrina espírita, eu usaria essa que o Kardec fala aqui no final dessa parte, que é fazer aos outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Eu acho que essa é a grande síntese de que, se você, como eu faço para seguir o espiritismo, siga essa frase que você vai estar seguindo o espiritismo. Sim, é a religião mais simples que tem. Tipo, isso é o básico de tudo que eles ensinam. É você saber se colocar no lugar do outro. É a questão da empatia. Tipo, você pode ignorar tudo o resto e tentar fazer isso, porque você já vai estar sendo uma pessoa melhor. E apesar disso, né, para você ver como isso foi escrito em 1857, trazido para o Brasil 20 anos depois, e mesmo assim, naquela época, as pessoas achavam que isso tinha alguma coisa demoníaca, como a gente tinha comentado antes, né, que era algo oposto ao catolicismo, quando na verdade o próprio Jesus fala isso. Então aí você vê como é a falta de conhecimento das pessoas, né, sobre as outras religiões que não sejam a delas mesmas, né. Eu estava conversando com um amigo meu atrás sobre essa questão de moralidade e ética, e mesmo antes mesmo de eu ter um contato tão forte com o espiritismo, e tipo, a gente chegou nessa conclusão, sabe, de que é questão de tu fazer o bem e não fazer o mal. É simples assim. Então, até é legal deixar essa questão do preconceito de lado e tudo mais com essa doutrina. E eu defendo ela, não porque eu tô estudando ela, mas porque realmente, tipo, é muito mais amor do que ódio na coisa, né? Sim. Não tem ódio aqui nisso aqui, nem um pouco, nem um ponto, nenhuma vírgula em nada. Não existe ódio aqui. Então a gente finaliza essa parte da doutrina. E assim, para a gente terminar a introdução, eu separei alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar para finalizar mesmo. O Kardec ele enfatiza bastante a questão do estudo do espiritismo, de que se você quiser se desenvolver dentro da doutrina, você tem que fazer um estudo sério e principalmente um estudo contínuo. Então, você achou interessante o espiritismo? Não fique nisso, vá atrás, pesquise mais sobre o assunto, também tente ver outros pontos de vista de outras religiões, que isso só não vai ter problema nenhum, muito pelo contrário, vai só agregar. Então, até o Wellington, que faz parte da religião, eles têm grupos de estudo, né? Então, você só não fica só frequentando uma vez por semana, uma vez por mês sessões. Você realmente estuda a doutrina, faz parte da religião isso. Sim,
É justamente isso, né? Porque a questão do espiritismo se relaciona muito mais, como eu falei anteriormente, com uma filosofia de vida e com um estudo, que não é reconhecido cientificamente, mas ele é um estudo. Tanto que Allan Kardec era um estudioso, um científico, e ele foi expulso da ordem dos cientistas lá na época por causa que ele começou a fazer isso. Mas você vai estudar o mundo espiritual, você vai responder muitas dúvidas que tu tinha sobre a vida, sobre Deus, sobre o mundo espiritual, sobre todas essas questões, algumas coisas de moral e ética da sociedade. Então, o que eu tenho para dizer, se você ainda não se encontrou em alguma religião, talvez você ache que religião seja uma coisa ruim, eu convido a conhecer o espiritismo, né, em qualquer centro que tiver na tua cidade, que traga os livros do Allan Kardec como base de ensino, para tu ver que tu tem aqui certas coisas um pouco diferentes, né? Primeiro de tudo que tu tem uma liberdade diferente, né? Que é só mais essa questão de tipo fazer o bem e não fazer o mal, né? Não importa outras coisas, tipo, claro que tu tem que cuidar do teu corpo, tem um monte de coisa assim que tipo seria interessante no estudo mais a fundo do espiritismo tu entender. Mas na base você vai entender que talvez aqui tu encontre um lugar para você se encontrar, né? Você que tipo não sabe o que é a vida, você que tem tantas dúvidas que todo mundo tem o tempo todo e você tá atolado nessas dúvidas, o espiritismo pode servir como uma luz. E me ajudou, mesmo que eu não tenha ido tantas vezes nas sessões e tudo mais lá, no estudo, porque é realmente isso, um estudo. A gente lê, a gente escuta, como eu e o Gustavo estamos fazendo aqui para vocês. E você não vai estar sozinho, as pessoas são muito empáticas, elas te ajudam, se você pedir ajuda, elas te aconselham, e isso é muito bom, é um sentimento muito positivo. Então fica uma dica, um conselho, se você está se sentindo mal, se você está se sentindo de certa forma oprimido, se você não sabe direito dos teus motivos, das suas intenções, do porquê da tua vida, é um bom lugar para tu se encontrar. Então a gente finaliza essa parte. Eu sei que a gente focou principalmente na parte da introdução que fala da doutrina, mas é que é realmente a parte mais importante. No resto da introdução você acha outras partes interessantes, mas elas não tem muito o que discutir sobre elas, são bastante pontuais, bastante claras. Então, se você tiver interesse, eu recomendo que você leia. Talvez lendo a introdução você se interesse por ler o livro todo, que eu também recomendo, porque principalmente se você nunca teve nenhum tipo de contato com algo fora da sua religião, principalmente se você for católico, acho que você vai encontrar muitas coisas legais no livro que podem fazer você partir para outras questões de estudo que vão te abrir sua mente realmente. E eu gostaria de dizer, se alguém aí for espírita ou tiver conhecimento bastante dessa religião e a gente falou alguma besteira, sinta-se livre para corrigir a gente retifica esses pontos no próximo episódio. A gente gostaria que, se a gente cometeu algum erro, que fosse apontado. E para finalizar aqui, eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui do Livro dos Espíritos, que eu achei bastante sincero e bastante verdadeiro da parte do Kardec. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, que elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Então, para você aí que está ouvindo e que estiver enfrentando alguma dificuldade da sua vida, lembre-se que faz parte do seu karma e que é apenas um obstáculo na sua viagem aqui pelo planeta, e que é um obstáculo que você tem a missão de superar. Então, com isso eu me despeço, e a gente vai voltar futuramente a falar do Livro dos Espíritos de novo, mas aí a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais.